Não vá na terapia achando que é o psicólogo que vai resolver. Não é. Depende muito mais de você do que do psicólogo. Isso é um fato. Ele vai ajudar muito se for um bom psicólogo. Agora, perceba a palavra que eu utilizei. Ajudar. Ajudar. Ele vai te ajudar no processo. Quem vai fazer a coisa acontecer é a gente. E as duas práticas técnicas principais primeiro, é essa dessensibilização sistemática que eu te falei, que é basicamente enfrentar situações sociais. Basicamente enfrentar situações sociais. De novo, não é de qualquer jeito, não é simplesmente sair enfrentando. Até porque se você fazer sozinho isso pode ser até perigoso, pode ser muito mais prejudicar do que ajudar. E também esses enfrentamentos, uma coisa que é importante falar aqui também, a maioria das pessoas tem fobia social generalizada, ou seja, são várias situações sociais que a pessoa sente ansiedade. Então, comer em público, ir no banheiro público, pegar ônibus, ou lidar com pessoas desconhecidas, ou lidar com pessoas conhecidas, ou enfim. Então, se tem mais de 3 ou 4 situações sociais que você sente ansiedade, é chamado de ansiedade social generalizada. E o que acontece? Você vai enfrentar uma situação, como por exemplo, comer em público, você vai precisar enfrentar várias vezes. Várias. Quantas vezes? Não sei, depende, varia de pessoa para pessoa, varia da sua idade, do que gerou aquela ansiedade, o grau de carga emocional que tem determinados traumas ou conexões neurais ou memórias traumáticas que você tem em relação a esse fato. Vários fatores vão influenciar, mas o fato é, geralmente você vai precisar enfrentar várias vezes. Então, se você tem ansiedade de comer em público, você vai ter que enfrentar isso várias vezes. Só que é o seguinte, você fazer esse enfrentamento de comer em público, você vai resolver a questão de comer em público. Não é você enfrentar a situação de comer em público que você vai resolver a situação do banheiro. Para cada situação você vai ter que fazer vários enfrentamentos. Talvez esse enfrentamento vai influenciar um pouco nesse, talvez, mas você vai ter que enfrentar. Toda situação que você sente ansiedade você vai ter que enfrentar e vai ter que enfrentar várias vezes. E é essa a parte mais difícil. Enfrentar várias vezes, ter constância. É muito difícil a gente fazer isso sozinho. Por quê? Porque como demora, a gente vai enfrentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a gente fala, ai meu Deus, não está funcionando. Não é que não está funcionando, é porque demora mesmo. Você tem que fazer várias vezes. E durante esse processo a gente, até mesmo começando motivado, com o tempo a gente vai se desmotivar, porque realmente demora. E se a gente não tem uma rede de apoio, se a gente não tem uma pessoa acompanhando, geralmente a gente vai desistir ou vai cair no esquecimento. Então eu vou enfrentar 1, 2, 3 e depois eu enfrento e acaba não enfrentando. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que o mal do século hoje em dia é a procrastinação. Imagina, para situações simples, como por exemplo, começar um hábito de tomar água de manhã. Às vezes a gente começa a motivar. Teve uma vez que eu tive um problema de saúde e o médico me sugeriu começar a tomar bastante água de manhã, porque tinha uma série de benefícios, enfim. E eu realmente fui pesquisar isso e tal, eu vi que tinha muito benefício mesmo. Eu comecei muito motivado, comecei a beber água. Fiz a primeira semana, fiz a segunda semana, terceira semana já fui um pouco capenga, quarta semana já bebi 1 ou 2 dias, no mês seguinte eu já não estava mais bebendo água de manhã. Não consegui adquirir esse hábito. Porque realmente é difícil a gente mudar hábitos ou incluir novos hábitos na nossa vida, sobretudo no ambiente que a gente vive hoje, que a gente tem tantas distrações, tantas responsabilidades, é difícil mesmo. Agora, eu estou falando aqui de uma situação extremamente simples, beber água. Cara, qual que é o esforço que eu tenho de tomar um copo de água de manhã? Quase zero. Qual que é
o sofrimento que eu tenho de beber água de manhã, quase zero, e mesmo assim eu não consegui fazer isso com constância. Agora você imagine enfrentamentos, que primeiro é uma coisa que vai dar trabalho, você vai ter que sair de casa, vai te gerar sofrimento, você vai sofrer, você vai se sentir desconfortável, você vai ter ansiedade. Agora você imagina você conseguir fazer isso várias vezes com constância. É muito difícil, eu diria que essa é a parte mais difícil do tratamento, você conseguir ter disciplina e fazer o que tem que ser feito com constância, porque a gente tem que ter mudança comportamental, não tem jeito. Então o primeiro fator é esse, enfrentamento. O segundo fator é reconstrução cognitiva. Essa também é uma técnica do TCC que ela serve, basicamente, a gente questionar nossos pensamentos, né? Muitas vezes nas situações sociais ali, a gente tem aqueles pensamentos automáticos, a gente se sente o centro das atenções, a gente tem pensamentos do tipo, as pessoas estão me julgando, as pessoas vão me julgar, as pessoas estão me criticando, muitas vezes até, a gente pensa que as pessoas estão nos criticando e nos humilhando até, algumas vezes. E esses pensamentos vêm automaticamente e a gente toma isso como uma realidade, por mais que não seja uma realidade. E a reconstrução cognitiva é a gente identificar esses pensamentos e conseguir, de certa forma, questionar esses pensamentos. Mas mais do que questionar pensamentos, eu vejo que a gente tem que questionar a narrativa por trás desses pensamentos, a narrativa por trás desse medo. Porque lembra que eu falei, ansiedade é basicamente medo. Então eu tenho que identificar do que exatamente eu estou com medo. Eu lembro que uma vez eu comecei a enfrentar a situação de sair de casa e cumprimentar meus vizinhos, que era uma coisa que eu tinha muita ansiedade, deixava de sair muitas vezes porque tinha vizinho na minha calçada e eu não queria cumprimentar o vizinho. Então, quando eu comecei a enfrentar esse tipo de situação, eu comecei a prestar atenção nos meus pensamentos e nas minhas emoções. O que exatamente eu estava pensando naquele momento, qual que era exatamente o meu medo ali. Então eu lembro que eu fiz a seguinte reflexão ou algo parecido com isso. Cara, do que exatamente eu estou com medo aqui? Qual que é o perigo aqui dessa situação? Então eu vou sair na porta da minha casa e ter o meu vizinho lá. Ok, do que eu estou com medo? Então, primeira coisa, eu tenho medo de passar por ele e ter que cumprimentar. Tá, mas qual que é o perigo aí? Qual que é o perigo de eu cumprimentar ele? Qual que é o problema aí? Por que eu estou com medo disso? Tá, primeiro, possa ser que eu passe por ele e eu cumprimente ele e ele me deixe falando. Esse era um dos meus medos, a pessoa me deixar falando. Segundo, possa ser que eu passe por ele e tenha que cumprimentar ele e ele puxa assunto comigo. E geralmente eu fico ansioso nesse momento, eu não sei o que falar, sempre uma catástrofe eu conversar com pessoas assim que eu não tenho muita intimidade. Tinha outros medos, mas esses eram os principais. O medo de ser deixado falando sozinho e o medo de ter que conversar com a pessoa. E aí, beleza, encontrei esse medo. Agora, qual que é a narrativa por trás desse medo? Então, é como se fosse uma escavação, você vai se aprofundando. Ok, beleza, eu tô com medo dele me deixar falando sozinho. Qual que é a probabilidade dele me deixar falando sozinho? Quantas vezes eu passei por ele, cumprimentei e ele me deixou falando sozinho? Aí eu vou resgatar essa informação. Pô, nenhuma. Ou uma, né? Mas de 10, de 20 vezes, uma vez ele me deixou falando sozinho. Então a probabilidade é muito baixa. Então você vai entendendo qual que é essa narrativa e tornando essa narrativa mais racional. Mais racional. Trazendo essa situação para uma realidade mais funcional e mais realista. Ok, então a probabilidade dele me deixar falando sozinho é muito baixa. Por que ele me deixaria falando sozinho? Tá, por quê? Primeiro, ele pode não ouvir. Cara, e se ele não ouvir, tá tudo bem. Qual que é o problema dele não ouvir? Ele não está
sendo antipático comigo, ele simplesmente não ouviu. Poderia acontecer isso comigo, como já acontece muitas vezes. Eu não tenho uma audição muito boa. E eu também não tenho eu tenho miopia, às vezes as pessoas falam comigo, eu não falo com as pessoas porque eu não enxergo. Mas não é porque eu quero mal essa pessoa, porque eu não gosto dessa pessoa, enfim. O fato é, essa pessoa pode não me cumprimentar porque ela não ouviu. E se ela não ouviu, tá tudo certo. Ou essa pessoa pode não me cumprimentar porque de repente não tá num bom dia. E cara, se ela não tá num bom dia, o problema é dela. Quem está sendo prejudicado por isso é ela. Né? Enfim, eu fui me aprofundando e à medida que você vai se aprofundando, você vai tornando essa narrativa mais clara. E se possível, a gente precisa tornar essa narrativa mais funcional, da maneira como eu estou fazendo aqui. Então, cara, qual que é o problema dele me deixar falando sozinho? Qual que é o prejuízo na vida que eu vou ter? Os meus boletos, né, não vão ser pagos. Ele me cumprimentando ou deixando de cumprimentar. Eu não vou deixar de, enfim, não vou ter nenhum prejuízo na minha vida prática se ele me deixar falando sozinho. A probabilidade é muito baixa, e se ele me deixar falando sozinho tá tudo bem. Né? Uma outra coisa que eu tinha também é que eu tinha um certo receio dessa pessoa nem gostar de mim, ou dessa pessoa, de eu estar sendo... eu tinha isso muito também, que era o medo de ser inconveniente. Eu fui fazendo essas escavações e várias situações sociais eu tinha muito medo de ser inconveniente. Cara, cumprimentar uma pessoa não é ser inconveniente. Todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, gostam de ser cumprimentados. É uma ação positiva, agradável. As pessoas gostam de ser cumprimentadas. Geralmente. E se uma pessoa não gosta de ser cumprimentada é porque ela tá mal. Então o prejuízo é dela. E se uma pessoa não gosta de você, também o prejuízo é dela. Se ela está cultivando pensamentos ruins sobre você, o cortisol, os prejuízos são dela. Enfim. Às vezes a gente sabe de tudo isso, mas é o que eu sempre falo para as pessoas que eu acompanho. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser relembrado. Porque o que faz e o que gera conexões neurais é clareza, repetição e experiências. Então, quando você faz esse exercício de questionar os pensamentos e principalmente questionar a narrativa que está por trás desses pensamentos e por trás desses medos, você está ajudando o seu cérebro a criar novas conexões neurais. E se você faz isso repetidas vezes, você vai reforçando essas novas conexões neurais. E toda vez que a gente está experienciando uma situação, principalmente uma situação social, o nosso cérebro vai buscar repertório para lidar com essa situação. E aonde que ele vai buscar repertório? Nas nossas memórias, nas conexões neurais que eu fiz ao longo da minha vida. E o que existe ali no nosso repertório, no nosso banco de repertório? Traumas, experiências sociais traumáticas, os medos que eu fui reforçando ao longo de toda a nossa vida. Lembra que cada vez que a gente vai evitando as situações sociais, esse medo aumenta? Né? Quantas vezes na nossa vida a gente não evitou situações sociais e cada vez que a gente evitou uma situação social, a gente reforçou essa conexão neural. A gente reforçou esse medo. Então essas conexões neurais estão muito fortes. Então quando o cérebro, o nosso sistema nervoso central vai buscar repertório nesse banco de dados, nesse banco de repertórios, ele vai pegar o que existe de mais forte. O que mais forte existe aqui? De situações sociais ruins, de baixa autoestima, de medo. Então o meu repertório para lidar com situações sociais vai vir disso, e aí eu vou ficar com medo. E aí eu vou vir ter esses pensamentos de que as pessoas estão me julgando, eu vou ter essa baixa autoestima, vou ter essas emoções negativas, de medo, de achar que as pessoas estão me julgando, me criticando. Quando eu faço esse exercício de questionar os meus pensamentos, é como se eu pegasse o meu sistema nervoso central e dissesse assim, ô sistema nervoso central, peraí, não usa esse repertório aqui não, vamos usar esses novos aqui que eu estou criando, olha só,
Ele pode me deixar falando sozinho, tá tudo bem. A probabilidade dele me deixar falando sozinho é muito baixa, entende? Então, usa esses novos, que quando a gente começa a criar novas narrativas e questionar os pensamentos, principalmente no ato da situação social, que eu estou tornando essa narrativa, essas informações, esses dados em experiência, eu estou transformando essa clareza, essa repetição em experiência, eu estou influenciando o meu sistema nervoso central a buscar novos repertórios, e se a gente faz isso repetidas vezes, a gente reforça que essas novas conexões neurais, e aí o nosso cérebro, depois de um tempo, vai começar a buscar cada vez mais automaticamente repertório aqui e não aqui. E aí que o jogo muda, e aí que o seu cérebro começa a funcionar de uma maneira diferente, e aí você vai ter pensamentos e emoções diferentes em relação àquela mesma situação social.